Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Cross XR 2024, versão de entrada do modelo. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Nessa versão de entrada ele conta com o sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Também sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade e também no interior ar-condicionado digital e também uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do Corolla Cross de entrada aqui da sua frente, dos faróis que saem da lateral, são mais afilados vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação halógeno, indicador de seta, lanterna, farol alto e baixo com acendimento automático e canhão de foco projetor de longo alcance e também sistema comutativo automático. Todo acabamento cromado e black piano e a inscrição Corolla Cross ali ao lado fica bem aparente. Os vincos que são bem pronunciados aqui na parte do para-choque, onde nós temos sensores de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês como funciona no interior. Parte do para-choque, todo o detalhe em preto fosco, que já se une aqui com a grade inferior, com as aberturas de ar aqui na horizontal, com detalhe em preto fosco, e aqui já o detalhe com aplique na cor do veículo, que é um branco perolizado, onde fica localizado também farol de neblina, que é em LED. Já a sua grade superior, ela é mais avantajada, com todo esse detalhe bem marcante, com essa parte da peça em black piano, e aqui as aberturas de ar em preto fosco com efeito em colmeia. Aqui o logo translúcido da Toyota, que temos os radares com o sistema Toyota Safety Sense de segurança, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto ali no para-brisas para trazer mais segurança através do sistema, e os vincos que saem da lateral, terminando aqui ó, na parte da frente da grade do modelo. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kg, força-metro a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que vai simular 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Essa motorização que foi herdada do Corolla Sedan na sua 12ª geração e também a plataforma TN GA. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nessa versão. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô não tem manta acústica, mas tem manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross XR, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que nessa versão de entrada XR tem a pintura em cinza metálico, os vincos bem aparentes e o perfil dos pneus 215/60, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento e o vão livre de solo 16,1 cm. Na caixaria de roda esse detalhe em preto fosco, assim como a parte da saia lateral, parte traseira, enfim, dá a volta por todo o veículo, como vocês podem acompanhar depois. Aqui ó, o vinco da primeira porta até a segunda porta, aqui ao meio também. Aqui nós temos um contorno que faz aqui com a silhueta bem marcante, terminando com um vinco no capô. Detalhe aqui em preto fosco na coluna A, assim como essa parte de baixo do retrovisor, que conta com o detalhe aqui também com rebatimento eletrônico e automático quando você aciona o controle remoto e também indicador de seta. Que a cor predominante é um branco perolizado, assim como as maçanetas do veículo. Na coluna B esse detalhe em preto fosco e aqui acima esse detalhe no rack de teto aqui, que é cinza metálico. A inscrição aqui na terceira coluna, Corolla Cross, com essa parte em preto fosco, assim como toda a parte envidraçada também do modelo. E aqui vocês notem ó, uma silhueta também da segunda porta com contorno, vindo até a parte da lanterna, que agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes
da parte traseira do modelo para vocês. Já os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante, depois eu mostro para vocês no interior. Toda essa parte do para-choque aqui com um vinco bem aparente, onde fica localizada essa peça com refletor noturno, para ajudar na visibilidade, o para-choque todo com detalhe em preto fosco, e aqui o diferencial é esse aplique na cor do veículo. As lanternas elas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, e o sistema de iluminação é halógeno, exceto a indicação de ré do lado direito, que é em LED. Aqui todo o detalhe que nós temos aqui com a moldura em black piano e a inscrição Corolla Cross. Na tampa traseira, vocês já notem esse vinco com o formato aqui da grade frontal do modelo harmonizando lá na frente do veículo, e a inscrição Corolla Cross e o logo ao centro com detalhe cromado. Tem o detalhe do limpador do vidro traseiro com um aquecedor e também terceira lanterna de frenagem e spray de limpeza do vidro. Aerofólio integrado na cor do veículo com uma antena Shark Fin ali no teto. Para fazer a abertura do porta-malas, você aperta esse botão que está aqui ao centro, e esse porta-malas tem capacidade de 440 litros. Tem uma boa capacidade aqui para poder estar utilizando nesse SUV médio. Iluminação halógena, os ganchos aqui do lado esquerdo e também essa parte aqui, tanto do lado esquerdo e direito, e esse gancho você consegue colocar 2 kg para poder colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no porta-malas. Também essa esteira que você puxa aqui para cobrir as bagagens, se você achar necessário, e aqui você puxando essa parte, nós temos kit de ferramentas com step de uso temporário com roda em aço para você fazer a troca se necessário. Todo o acabamento aqui em preto fosco, essa alça que você consegue estar puxando para fazer o fechamento do porta-malas, e câmera de ré, que depois vou mostrar para vocês lá no interior. Esses 4 pontos aqui da luz de neblina em LED para trazer mais visibilidade e segurança na parte noturna. E falando em segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, freios ABS com EBD e BAS, e também assistente de rampa e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Eles são 2,66 metros de comprimento, 6 a menos do que o modelo sedã. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço aqui nesse modelo. Praticamente, ó, ele sobra um dedo aqui, em referência ao sedã. O teto, ele é cinza com as alças no teto, iluminação halógena. Na parte traseira aqui ele conta com ar-condicionado e também 2 tomadas USB do tipo C para recarregar celular e trazer mais comodidade para quem vem aqui atrás no modelo. O revestimento do banco é em tecido, somente com as linhas aparentes aqui, ele é bem sóbrio, só essa parte traseira que tem essas ranhuras ali que dão destaque no banco. Vou descer aqui para mostrar ainda a fileira dos bancos traseiros, cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. O banco ele é bipartido, você puxa essa parte aqui, ó, ele é 60 por 40, então você consegue rebater os 2 bancos caso você queira levar algo maior que não coube no porta-malas. Traz comodidade. E fechando aqui, ó, aliás, puxando, eu tenho 2 opções de ângulo aqui. Ou essa, ou eu aperto mais uma vez e consigo colocar o banco para trás. Isso traz mais conforto para quem vem na fileira do banco traseiro. Revestimento da porta em couro, bem macio ao toque. Essa parte aqui com plástico bem macio ao toque com a linha aparente. E aqui os outros detalhes da porta já é em preto fosco. Puxador aqui prata, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, e a opção com porta-latinhas aqui, ou porta-copos na parte da porta, com um alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela não é do tipo presencial, é do tipo canivete com a inscrição Toyota. Do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o alerta e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior, apertando o botão aqui para acionar a parte canivete. Acionando o alarme aqui, ele vai fazer aqui o rebatimento automático dos retrovisores. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros aqui do modelo, começando pelo banco do motorista, que contém somente essa alavanca para ajuste de altura somente no banco do motorista. Essa outra alavanca já é para a inclinação das costas, para você deixar de acordo com o seu conforto. E aqui você tem a opção de abertura do tanque de combustível, que é 47 litros. A inscrição Corolla Cross aqui no tapete, e tem também aqui o freio de estacionamento no pé, da mesma forma como é no Prius. Deixa aí nos comentários o que você acha desse freio de estacionamento. Agora vamos entrar aqui para conhecer o interior
do Corolla Cross, modelo de entrada XR 2024, que já está em funcionamento. Ele aparece apenas a inscrição Corolla Cross ali naquela tela de 4.2 em TFT, o restante do painel é analógico. A sua multimídia é de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio com o sistema Harman Kardon. Aqui as teclas laterais aqui que são 4, volume e também opção home. Uma tela bem intuitiva, sensível ao toque, opção aqui de mídia, AM, FM, as estações e os favoritos. USB, você consegue fazer a conexão, Bluetooth também, e aqui é projeção. Voltando aqui, nós temos a opção de telefone, clicou, ele vai parear via Bluetooth o seu aparelho e você já consegue conectar com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso aí ficou mais fácil no modelo, não precisa conectar o cabo. Opção aqui com informações de veículo, com informações de rota, tempo médio percorrido e também a autonomia que você tem no combustível aqui do modelo, marcando ali 120 km. Consumo combinado, histórico do modelo e média que você consegue acompanhar aqui referente à parte de consumo do modelo. Configurações aqui do outro lado, você tem dispositivos, também equalização de som, que você consegue fazer todas essas configurações e sistema referente tanto à multimídia como as configurações do modelo que você consegue fazer aqui nessa parte da multimídia, que ficou bem intuitiva ao toque. O detalhe do console central aqui em black piano e cinza metálico, ar-condicionado que é do tipo digital, porém apenas de uma zona, com ar quente, ar frio. Você consegue colocar a temperatura desse lado, velocidade do fluxo aqui do ar-condicionado, ligar a parte aqui da fileira do banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo, onde você vai direcionar o fluxo aqui do ar-condicionado, e aqui aquecedor do vidro traseiro. Parte aqui ó, com uma tomada USB, para você conectar o seu pendrive ou recarregar o celular. Aqui esses detalhes que são em prata, e aqui o detalhe que você tem esse porta-trecos para você utilizar da maneira que você achar melhor. No console central, toda essa parte aqui em preto fosco, aqui já em black piano com essa parte prata. E aqui nós temos o botão Power. Esse, você acionando o botão, ele vai fazer a mudança de marcha aqui do sistema automático de uma maneira mais ampla, mais rápida, para que você tenha ali no caso a opção para ficar com o giro do motor mais alto. Esse outro botão você consegue ativar ou desativar o sistema com tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. Colocando aqui câmera de ré, você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento, mas você inclinando o volante aqui ou esterçando, ele não vai aparecer as linhas dinâmicas com ângulo. Mas eu falei para vocês que ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, correto? E aí você vem aqui, ó, se aproximando perto de um objeto, os 4 pontos traseiros e os 2 dianteiros. Isso traz mais comodidade para você estar utilizando o veículo com certeza. Descendo aqui para o modo drive, para o lado esquerdo você tem as trocas manuais, para frente da primeira a 10ª, para trás as reduzidas, facilitam numa descida de serra como freio motor, ou para você colocar uma marcha para baixo para trazer um giro maior ao motor, uma retomada de curva, uma ultrapassagem com mais segurança, com o motor mais cheio. E aqui todo o detalhe também, aqui preto fosco, 2 porta-copos, revestimento aqui em tecido, descansa-braço que você tem aqui, ele não vem para frente, só apenas a partir da versão XRE, e você abre essa parte, uma tomada 12 volts e todo esse espaço aqui no interior que você consegue estar utilizando da maneira que você achar melhor. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros é a parte aqui em tecido, tudo bem liso, bem sóbrio nessa parte. Aqui ele já tem umas ranhuras diferentes, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho. Ele não tem iluminação quando você puxa aqui, mas tem a iluminação aqui na parte do teto quando você acende. Retrovisor não é do tipo fotocrômico, esse botão que você consegue estar ativando ou desativando aqui o alarme volumétrico no modelo. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme do veículo. Todo o acabamento aqui do painel bem macio ao toque, com essa linha de costura aparente. Porta-luvas aqui ele desce bem devagar, tem um amplo espaço para você estar utilizando, e também o detalhe aqui em black piano no painel, e esse detalhe com um filete prata que termina no difusor do ar-condicionado. Parte do painel aqui, ó, já é toda com plástico rígido, com esse detalhe em preto fosco, e aqui o detalhe com Twitter referente, Twitter não, saída de alto-falantes ali na parte do painel para ajudar no sistema de som.
Porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados, os 4 vidros com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico, tanto quando você aciona o controle ou aciona esse botão, ele faz o rebatimento. E regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, interna. Aqui você tem no painel ajuste do facho do farol. Por ser um SUV médio, você consegue colocar o facho para cima ou para baixo de acordo com o peso, isso facilita. E esse botão aqui faz parte do controle referente ao sistema Toyota Safety Sense, farol alto comutativo. Se você mantém ele no farol alto, um veículo vem contra você à noite, ele coloca para o farol baixo automaticamente. Passou o veículo por você, ficou escuro, ele volta para o farol alto. Isso traz mais comodidade para você que está dirigindo à noite ali, sem se preocupar referente a ficar colocando o farol alto e baixo toda hora. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor. Sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade. O volante que é do tipo multifuncional, todo revestido em couro com a linha aparente. Aqui os comandos referentes ao computador de bordo aqui do carro, comando de som, comando de voz e atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado você muda as estações de rádio ou as músicas que você está ouvindo. E mais acima aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança do carro que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Essa parte aqui faz parte do ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou o seu carro ali 100 km por hora e despercebido no trânsito, o carro à sua frente diminuiu a velocidade. Ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Esse outro botão aqui, quando você mantém ativado, faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual te informando que você está saindo da faixa de rodagem. E ele tem também assistente de centralização em faixa, ou seja, ele vai fazer as correções para que você permaneça na faixa de rodagem. Se você ficar ali muito tempo sem a mão ao volante, ele corrigindo o tempo todo, ele vai te dar um alerta para você colocar as mãos sobre o volante. Esse botão mais acima faz parte do sistema pré-colisão, que você, quando mantém ativado, numa situação de risco eminente ali no trânsito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para que você saia daquela situação de risco. E se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso é bem interessante. E também ele tem alerta de oscilação ao volante. Você está dirigindo muito tempo ali, começa a oscilar o volante com sono, ele vai te dar um alerta sonoro e visual ou uma xícara de café ali falando, meu amigo, encosta o carro que você está prestes a sofrer um acidente por conta do sono que você tem. Então é um sistema realmente de segurança que facilita muito para você que está conduzindo o veículo. O painel aqui, ele é analógico com conta-giros e velocímetro. Aqui indicador da temperatura do motor, indicador do tanque de combustível, que são 47 litros. Aqui que você vai ter um painel digital de 4.2 em TFT, com temperatura exterior, relógio, velocímetro digital, indicador de câmbio, odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, qual que é a média de consumo, comparativo de consumo e também qual a quilometragem que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Colocando aqui para baixo, nós temos aqui referente à média de consumo e os marcadores aqui também. Para baixo, mais uma vez, modo de economia no veículo. Então você tem essa parte aqui para poder estar fazendo o comparativo de consumo. E para baixo, mais uma vez, velocímetro digital. Seta para o lado direito, sistema de segurança que você pode estar ativando aqui no modelo referente a isso. E seta para o lado, mais uma vez, pasta aqui com a rádio que você está ouvindo ou a música no aplicativo. Para o lado direito, mais uma vez, referente aqui os comparativos de viagem, tempo decorrido. Para o lado direito, mais uma vez, todos os sistemas de segurança aqui, as configurações que você consegue fazer no veículo também. E para o lado direito, mais uma vez, uma pasta informativa. Tudo que é mensagem interessante ou importante no veículo vai aparecer para você aqui nesse detalhe do painel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu mostrei todos os detalhes para vocês do Corolla Cross versão XR 2024 de entrada. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.